Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando, então, nossa aula de número 10. Essa é a última aula dessa disciplina. A gente vai estar postando aí algumas atividades que faltam ainda. Eu postei, acho que foi até a 6, né? Isso. Falta 7, a 8, a 9 e a 10. A gente vai estar postando ainda essa semana. E aí, nós estamos entrando hoje na última ramificação de Shifra-Hadamim, que na verdade é uma proibição, né? A gente usa um termo mais positivo, salvar uma vida em perigo, mas é mais uma proibição, que é negligenciar socorro. A gente é proibido de negligenciar socorro. Aqui a gente aprende o seguinte: nós somos proibidos de assassinar qualquer pessoa. O assassinato não é o mesmo que matar em legítima defesa ou executar judicialmente. E aí nós temos uma proibição que deriva aqui, que é a proibição de negar socorro ao próximo. Está escrito lá em Levítico, Vaikra, Levítico, capítulo 19, versículo 16. Não permanecerás ociosamente pelo sangue do teu próximo. Então, aqui, nós aprendemos o seguinte, gente. Nós aprendemos que nós devemos salvar a vida de alguém que está passando por um grande perigo. E quando isso está ao nosso alcance fazer. O que significa isso? É claro que eu não estou falando aqui de uma pessoa, por exemplo, que está... De repente, a pessoa está se afogando, né? Só que você não é salva-vida, você não é bombeiro, aí você não sabe nadar. Você não vai pular lá para nadar, né? Para salvar a pessoa, é claro. Senão vai ser dois que vão morrer, não vai ser só um. Então, mas você pode chamar alguém, você pode ligar para o socorro, você pode acionar alguém para que possa fazer isso, um perito para que possa fazer isso. Agora, se você sabe nadar, está ao seu alcance salvar uma pessoa que está se afogando, então aí sim, aí você tem um dever moral mesmo de você salvar aquela vida. De repente, são situações que muitas vezes existem pessoas que são capacitadas dentro de alguma área para isso. Segurança, por exemplo, segurança, área de segurança. Às vezes a pessoa ela está sendo assaltada. Você não vai desarmar um humilhante sem nenhuma instrução, não é verdade? Agora, se você tem uma instrução e sabe o que pode fazer, e você é um agente de segurança, mesmo não estando no trabalho naquele momento, você pode fazer isso, você vai lá e faz. Com certeza. Então, são situações que você pode realmente fazer. Agora, essas situações que eu falei são situações muito notórias, né? Existem situações que não são tão notórias assim, são mais, digamos assim, menos evidentes, e você pode fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. De repente, uma pessoa que ela está precisando de sangue. Está precisando de sangue. Sofreu um acidente, é um outro bem novo, você está sabendo, é da sua cidade. E, de repente, ele está precisando do sangue AB. O seu sangue é AB. O sangue tem a compatibilidade. Você vai lá e doa. Você vai estar salvando aquela vida. Você está dando um sangue que ela precisa. O judaísmo não vê essa questão de doação de sangue como proibido, muito pelo contrário. O judaísmo vê a doação de sangue como um dever sagrado mesmo de uma pessoa para com outra, salvar a outra pessoa que está dentro de um perigo, de uma situação que pode ser complicada para ela, e você vai estender a mão para ajudá-la. Existe um quesito dentro da doação de órgãos, que aí sim, aí órgãos vitais nós não doamos, tá? Órgãos vitais nós não doamos. O que são órgãos vitais? Por exemplo, você tem 2 rins, normalmente você tem 2 rins, né? Um rim você pode doar, se alguém precisar. Não é um órgão vital. Agora, você não pode doar os 2. Você tem, por exemplo, órgãos que realmente pode fazer falta. E é outra história. Agora, quando não é órgão vital, existe sim a questão de você doar para salvar uma vida, quando não é um órgão vital.
Existe uma certa diferença dentro dessa doação de órgãos em algumas linhas. Existem algumas linhas, não é questão alárrica, mas é uma questão de costume mesmo, que evitam fazer doação de órgãos de algumas partes. Por quê? Por que elas evitam? Por causa da ressurreição dos mortos. Mas em Rabat, a gente não acredita que seja um problema isso. Por quê? Existe um osso humano, que esse osso ele fica entre o atlas e o axis. É um osso bem minúsculozinho, tá? Bem minúsculozinho mesmo. É o ex luz. Esse osso é tão minúsculo que nem a câmera microscópica nota ele. Tão minúsculo que ele é. E esse osso é a raiz da ressurreição. É a partir desse osso que todo o ser humano ele ressuscita. Então, mesmo que seja um fogo do fogo, queimar alguém, a pessoa morreu todo torrado. Não existe um problema quanto a isso. Porque esse osso ele não se degrada. Nunca. Nunca ele se degrada. Ah, tá bom. Esse osso não existe anatomicamente pela ciência, tá bom? Esse osso a gente acredita nele porque o Talmud fala sobre ele. A anatomia ainda não descobriu ele, quem sabe um dia descubra ainda, né? Mas nós quando a anatomia diz uma coisa e a Torá escrita ou oral diz outra, a gente fica com a Torá. Aí a gente não fica com a ciência. A gente fica com a ciência quando ela concorda em alguma parte com aquilo. Então aí, por exemplo, a gente acredita dessa forma, entendeu? A gente acredita dessa forma. Por exemplo, os planetas, eles têm nomes, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Plutão, né? Os planetas têm nomes. O nome do planeta Saturno, de acordo com Maimônides, é Shabatai. O nome do planeta Saturno é Shabatai. Só que a ciência chama de Saturno. Nós chamamos de Shabatai. Por quê? Entre a ciência e o Maimônides, nós ficamos com Maimônides. Aí nós ficamos com Maimônides. Maimônides, ele diz que a Terra já é redonda, esférica, há muitos anos atrás, tá bom? Isso daí não é uma questão de algo que se diz hoje. Antes do Galileu Galilei dizer que a Terra é redonda, o Zohar já dizia que a Terra era redonda. O Zohar Kadosh já dizia que a Terra era redonda. Antes do Galileu Galilei dizer isso. O judaísmo praticamente sempre disse isso. O judaísmo nunca disse diferente sobre isso. Apenas a ciência veio depois e descobriu algumas coisas que o judaísmo já sabia. Igual esses nomes dos planetas que se tem, o Maimônides sabia. Quando Maimônides sabia? Ele sabia em 1000 anos antes da era... Melhor dizendo, 1000 anos da Era Comum. A ciência só descobriu isso lá no século XVII. E o Maimônides já dizia que já existiam todos esses planetas no Sistema Solar. Então, são algumas diferenças. É por isso que a gente fala. A gente fica com essa parte desse osso, né, do Etz Lux, a gente fica com ele, entre a anatomia e aquilo que a Torá oral diz, a gente fica com a Torá oral. A gente não fica com a anatomia. Acreditamos que a anatomia ainda vai descobrir sobre isso. Então, não é um problema em si, tá? A doação de órgãos. Agora, existe uma proibição, aí sim existe, de violar o corpo depois do óbito. Tá? Não se viola o corpo depois do óbito. O corpo ele é sagrado, não se viola ele depois do óbito. Aí sim. Aí é um outro parâmetro. Mas não é porque não se pode tirar um órgão, mas é porque o corpo ele é inviolável. Ele é inviolável. Existem fatos que realmente... Isso é complicado no Brasil, a gente sabe que tem autópsia, né? Tem todos esses processos, isso é complicado, mas existe processos que as pessoas podem deixar isso registrado em cartórios. Pode-se respeitar a vontade depois, né, que a pessoa falece. Então, o importante de qualquer fato é a pessoa entender. A vida do meu próximo é muito importante para mim. A vida daquele que... Não somente a minha vida é importante,
mas a vida do outro também é importante. Então, tudo que eu faço para ajudar o outro, para prolongar a vida, para ajudar o outro a viver, para isso continuar a ocorrer, né? Para que o outro tenha também a oportunidade de estender a vida, é importante. A gente aprende isso desde lá atrás, desde a ramificação que nós tratamos sobre a eutanásia. A eutanásia, ela acaba com a vida antes do caso. Nós, pelo contrário, nós fazemos o prolongamento da vida em si. Então, o Sefer Hinur, número 334, ele vai explicar sobre isso. E não nos abstemos de salvar a alma de um próximo quando vemos em perigo de morte e destruição e temos a capacidade de salvá-lo de qualquer lado. Como está escrito em Levítico 19:16, você não deve resistir ao sangue do seu vizinho. E é dito no Tratado Sanhedrin 73a, aprendemos de onde sabemos sobre alguém que vê seu companheiro se afogando em um rio, ou quando arrastado por um animal selvagem, ou há bandidos vindo contra ele, que lhe é obrigado a salvar ele com sua vida, como está declarado. Você não deve carregar o sangue de seu próximo. Não é necessário que ele seja obrigado com sua vida, mas ele também é obrigado a permanecer e contatar, né? Seria contratar, não, seria contatar, fazer contato com outros para fazer. Foi isso que eu falei. Muitas vezes, você não vai ser um perito no assunto. Muitas vezes, você não é o melhor nadador do mundo. Você não é um campeão de natação. Então, você se atirar dentro de água com o outro se afogando, vai ser dois se afogando. Mas, outras vezes, você pode fazer contato, você pode ligar, você pode fazer o contato, chamar um número de pessoas e, de repente, alguém capacitado pode fazer isso. Agora, se você está dentro da sua perícia mesmo, você sabe fazer o que faz, e consegue fazer, ótimo, perfeito. Né? Tem pessoas, por exemplo, conseguem fazem legítima defesa, com um grande exemplo, né? Que realmente faz algum tipo de arte marcial, e conseguiria desarmar um assaltante. Agora, para aquele que é curioso, não é bom fazer isso. Você vai correr um risco de vida. Então, você pode, de repente, fazer o que estiver dentro da sua possibilidade, contratando alguém. Às vezes, você sabe que sua casa, seu vizinho do lado está sendo assaltado. Você não vai lá, mas você pode ligar para alguém. Você pode ligar, discar 190, para que isso realmente esteja sendo solucionado, resolvido. Então, existem algumas formas que não tem como fugir, né, do dever que você tem, praticamente. De repente, acontecem acidentes. Acidentes acontecem com todo mundo. E, de repente, um acidente que ocasionou, de repente, você, sem querer, acaba atropelando alguém. Você não vai abandonar aquela pessoa, vai colocar dentro do seu carro e vai socorrer ela. Sei que poucas pessoas fazem isso. Mas é aquilo que espera-se de um Benoa. Que socorra alguém nesses casos. O Benoa, então, ele mata qualquer alma. Isso significa até mesmo aquele que é conivente com um tipo de... Ou seja, de não salvar aquela pessoa quando se cede, ele também estaria sendo um pouco de cúmplice nesse ato. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado sobre isso. A gente vai estar abrindo agora para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só levantar a mãozinha aí. Fique à vontade. Antônia, pode falar. Boa noite a todos. Moré, em relação à doação de órgãos, geralmente a doação é feita quando se detecta morte, digamos. Então, mesmo que esse órgão não seja vital, é proibida a doação? Então, se o órgão não for vital, a pessoa em vida, ela pode fazer uma doação.
Se for um órgão vital, não. Se o órgão não for vital. Agora, depois do falecimento, nós costumamos não fazer, não deixar, né, melhor dizendo, para as pessoas, é bom saber. Só não doa se você registrar isso na sua identidade, tá? No seu RG. É só aí que você não doa. Do contrário, todos os seus órgãos são doados. No Brasil é assim que funciona. Só se você deixar declarado mesmo. Mas é isso. A gente procura depois do óbito não deixar para doação, entendeu? Sim, mesmo que não seja vital, né? Então, assim, córnea, né? Isso. Depois da morte, não é Isso. recomendado, né? Isso. Não é recomendado. Aí, mesmo que não seja vital. Sabe por quê? Porque o problema em si aí não é o órgão e a doação, mas o problema em si aí é, por exemplo, a violação do corpo humano. Ok, obrigada. Nada. Terezinha. Shalom. Eu gostaria de saber uma pergunta, são duas. Um de um cavalo. O cavalo estava fazendo caminhada ali na beira do rio e o cavalo estava deitado, passando mal. Ninguém estava ali. Aí eu fui ali, né, no cavalo, ele estava deitado, eu conversei com ele, de ó, o nosso poderoso Deus, né, o nosso dono, ele vai te socorrer, fica tranquilo. Aí passei a mãozinha na cabeça dele e pedi para Deus, sabe? Disse, ai meu Deus, socorre, como é que eu vou fazer? Aí fui caminhando, caminhando. Daqui a pouco chegou a brigada passando assim, aí eu ataquei ele. Olha, tem um cavalo ali, tá, acho que tá mal, tá passando mal. Aí disse, tá, a gente vai chamar o, o pessoal responsável. Aí depois, no outro dia, eu fiquei sabendo, eu perguntei do cavalo ali, pro pessoal que limpa ali. Ah, disse, o cavalo morreu, e aí veio, o pessoal veio e levou o cavalo, ele morreu. Esse tipo de, os bichos também a gente pode salvar? E aí a outra pergunta é a seguinte, que eu, assim, ó, eu sou Beninoa, né, sou Batinoa, então eu gostaria de saber, o dia que eu morrer, assim, eu queria deixar dito para minha família o seguinte, porque eu me lembrei que lá naquela sala lá tem a tal de cruz, tem aquelas coisas que é da católica, e eu não gostaria, porque eu pago por mês, e eu queria deixar dito que eu não quero nenhuma cruz, nada. E o caixão não pode ter nenhuma cruz também, eu posso deixar dito tudo isso, e eles vão me respeitar, né? Obrigada. Pode sim. Você pode deixar isso documentado, pode registrar isso em cartório, e depois do seu falecimento, as pessoas são obrigadas a cumprir esse registro civil que foi feito. Registrado aonde? Para a família? Tem que ser no cartório da sua cidade. Ah, é? Mesmo que eu esteja lá nesse negócio lá que eu estou pagando, tem que ser Sim. no cartório? Sim, tem que ser. Tem que deixar registrado. E eu já posso fazer agora? Pode. Ah, já deixa tudo acertadinho, né? Isso. E o cavalo, a gente também defende os bichos, né? Ou não? Sim. Claro, é mais importante. Nesse caso aí, a gente está falando de salvar a vida de um ser humano, mas Sim. os animais também, nesse caso aí, a pessoa telefona, entra em contato com um bombeiro ou algo assim, para ele poder estar ajudando naquele momento, entendeu? Aí levaram mesmo o cavalo. Graças a Deus. Então, Bruno, muito obrigado. Nada. Paulo Schneider. Morel, eu queria saber a respeito também do recebimento de órgãos, né, em caso de cirurgia, caso seja necessário, até mesmo a questão de órgãos vitais, porque às vezes há muita dificuldade, e eles utilizam, né, em certos casos aí, órgãos de animais mesmo, né?
né? Que a gente faz no caso dessa Pode. natureza. A recepção pode. Você pode ter a recepção porque o princípio é o seguinte, nesse caso aí. O princípio é salvar uma vida. A vida, ela é considerada que ela está acima da mitzvah, entendeu? Para salvar uma vida, você pode, inclusive, até mesmo um judeu, para salvar a vida dele, se ele tiver que colocar alguma parte de um porco, ele pode. É isso que eu ia perguntar, até de um porco mesmo? Pode. O judeu pode. Uau! Moré, a Entendeu? respeito desse osso, né, que o senhor mencionou, eu já ouvi uma aula do Rabino Yaakov a respeito, mas eu não peguei a referência. O senhor tem a referência para estudo mesmo, para um conhecimento mais amplo, uma fonte? Se eu me lembro bem, estava lá o Talmud no Tratado Bava Batra. Falta eu lembrar a página. Depois eu passo a página para você. Tá ok. Obrigado, Moré. Nada. Ivan, Sangue, a gente pode estar doando também? pode. Pode doar sangue sem problema. Não existe um problema em doar sangue, pode ficar tranquilo. Muito pelo contrário. De acordo com o Alahá, doar sangue é uma grande mitzvah. Você está cumprindo uma mitzvah enorme. Você está doando a sua vida para que uma outra pessoa possa viver daquilo que é seu. Isso é a maior tzedakah que se conhece. Entendi, bacana. Dentro de outro assunto, a dúvida, eu já fiz essa pergunta, mas eu queria uma resposta mais simples. O pão, esse pão comum que a gente come francês, que tipo de brahá que a gente faz dele? A gente estava falando sobre brahá antes aí, mas o Paulo. Seria brahá para quê mesmo? Pão francês, por exemplo, a gente dá a brahá do pão que você faz no Shabat aí, ou a gente faz a brahá do biscoito no pão, aquele pão francês? Tem uma discussão sobre isso. Geralmente o sefaradi, ele faz por pão francês, ele faz mesonoite. Entendeu? O Ashkenazi e o Rabad, por exemplo, ele faz o mesmo, o Hadamá mesmo. Então a gente pode ter as duas opções, então. Pode fazer. Ah, tá. Os pão doce também, os pão doce. É porque é o seguinte, o sefaradi, ele tem isso de uma outra questão. O sefaradi tem isso de uma época em que os pães, eles levaram com alguma outra substância, e aquela substância era maior na quantidade do pão do que a água e o sal e o trigo. Entendeu? Era maior do que a água, o sal e o trigo. Hoje, os pães, a maioria deles são água, sal e trigo, mais algum aditivo, mas não elimina a sua maior porção de água, sal e trigo. Essa água, sal e trigo é considerada, então, a Hadamá. Então, se for comer um cachorro quente também, o pão for doce, também não muda, não. A gente pode fazer a mesma brahá, então, do pão. Aí tá, o pão doce é diferente. Porque o pão doce, a massa dele de tornar aquele doce dele, né? Aquilo tem uma maioria além da água do sal do trigo. Ultrapassa a água do sal do trigo. Aí sim a gente usa mesonoite. O pão doce, mas aqui, o pão de batata não é doce. Só fala um pão doce mesmo, aquele que vai com coisa por cima. De batata, né? Também. Quando eu falo do pão aí, só o pão francês ou a ralá, tá? Ah, tá. Então já fiz errado. Tá bom saber. Só o pão francês. Beleza, então. Moré, obrigado. Nada. Mais alguém? Terezinha? Esqueci, baixa a mão. Obrigada. Nada. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, a aula de número 10. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês as outras atividades ainda. Depois eu vou disponibilizar essa gravação também. E, de acordo com isso, hoje é quarta-feira. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu vou disponibilizar ainda essa semana. Até amanhã eu disponibilizo todas as atividades que faltam, tá? E na próxima quinta-feira a gente já lança aí a lista de aprovados, tá bom? Aqueles que forem aprovados, eles vão avançar para a próxima disciplina. A próxima disciplina é a disciplina Gesel. Ô, Moré, peraí. Parou, Rachel? Então a gente tem que fazer todas como é que é? Tem que fazer tudo até sexta-feira?
Até a próxima quinta. A próxima quinta sem ser essa na outra. Isso. Ah, tá bom, então. Então é isso, gente. Shalom, shalom a todos. Uma ótima noite para vocês. Shalom, shalom. Obrigado, Falou, Morel. falou um pouco. Boa noite. Eu vou estar vendo lá, eu te envio, Paulo, aí você envia para eles, dependendo, tá bom? Tá ok. Envia para mim.